Rompendo em Fé. Um dos textos mais importantes que padecia por a vida de todo ser humano. Há uma relação no seu retorno, mas Começa agora o programa que veio para abençoar a família brasileira. Produzido pela Igreja Batista Lírio dos Vales, Ministério Costa Azul. Rompendo em Fé. Todas as terças, estudo bíblico com pastor Rogério Dantas. Escola de Águias, preparando para voar nas asas do Espírito. Igreja Batista Lírio dos Vales, Pituba. Ministério Costa Azul. Gênesis 21:15. Até que se acabou a água do odre, e ela pôs o seu filho debaixo de um dos arbustos. Você pode manter a palavra nesse texto aberta. Eu fiz questão de ler apenas um dos versículos, por ser este versículo profético. O versículo que se cumpriu num tempo histórico, na época de Abraão, e que se cumprirá no final dos tempos. Aqui nós temos uma história em que Isaac chegou ao tempo do desmame. E toda vez que uma criança chegava a essa fase de vida, seus pais davam festa. E Sara e Abraão deram uma festa pelo desmame de Isaac. E de repente, Sara observa uma cena onde vê Ismael maltratando Isaac. E quando ela vê aquele cenário, ela não gosta, o coração dela se fecha completamente, e ela chega para Abraão e diz assim: olha, manda Ismael e a sua mãe ir embora, não vai dar certo, até porque o filho da escrava não vai herdar com o filho da promessa, manda embora. E o fato é que Abraão ficou num dilema, porque Ismael era seu filho, até que Deus intervém na situação. Deus agora entra para poder resolver aquele impasse, porque criou-se um problema desconfortável, um problema de uma divisão dentro de casa, por causa do filho mais velho de Abraão, Ismael, que estava caçoando, que estava maltratando a Isaac. O problema começou desde lá do princípio. Esse problema que até os dias de hoje se constitui-se numa realidade viva, uma rivalidade, começou desde os tempos antigos, porque a promessa estava sobre Isaac, a promessa está sobre Israel, e os ismaelitas sempre tentam criar uma oportunidade para provocar, para caçoar, para tentar maltratar. E aí existe um plano, existe um projeto, existe um propósito de Deus pela sua palavra sobre Abraão, Isaac e Jacó, que se tornou Israel. Existe um propósito de Deus. E eu queria dizer uma coisa: Deus intervém nessa situação para separá-los. E Deus fala para Abraão: ouça agora a voz da sua esposa Sara,
porque sou eu falando através dela, porque verdadeiramente o filho da escrava não vai herdar com o filho da promessa. Eu quero dizer uma coisa para você, e quando Deus autoriza uma separação daquilo que põe em risco o seu próprio plano, o seu próprio propósito, o seu próprio projeto, Ele cuida de tudo. Se é para Jesus, pode aplaudir. Eu vou repetir. Quando Deus autoriza uma separação que põe em risco os seus projetos, seus planos, Ele cuida de tudo. E Deus manda Abraão chamar Agar e Ismael e seguir o seu caminho. Abraão se condói, seu coração fica pesaroso, triste. Abraão muda o seu semblante, porque era filho, mandar embora um filho. E aí Deus chega para Abraão e consola o coração de Abraão e diz assim: não se preocupe não, Abraão, eu também vou fazer uma promessa sobre Ismael. Eu vou abençoar a tua descendência, a descendência de Ismael. Eu vou fazer dele também uma grande nação. E aí Deus desenrola o rolo da profecia, da promessa sobre Ismael. E diz que faria de Ismael uma nação poderosa, e que seriam habilidosos no deserto, seriam flecheiros, possuiriam o deserto, que seria o seu habitat, lugar de domínio, lugar onde eles teriam total controle, liberdade, e dominaria no deserto. E a gente sabe que hoje o deserto é dos ismaelitas. Eles controlam, eles dominam, Os ismaelitas são poderosíssimos. Os sheiks, os árabes, os desertos de petróleos, de riquezas extraordinárias que dominam até o mundo. E aí você vê a promessa de Deus se cumprindo. Eles são habilidosos. Se você for olhar hoje dentro do segmento religioso dos ismaelitas, você vai observar que os muçulmanos hoje, que é uma tendência que hoje está invadindo o mundo inteiro, é a religião que mais cresce no mundo, e eles são fiéis, habilidosos naquilo que eles fazem. Eles fazem com uma devoção, com habilidade, com uma reverência. Eles dão um show de exemplo até mesmo nos cristãos, com a sua devoção, com a sua fé, só que com os olhos bloqueados. Eu quero dizer para vocês que naquele tempo e ainda nos dias de hoje, a vida foi estabelecida sobre dois mundos: o mundo espiritual, que é o mundo da fé, e o mundo físico. Nós já temos falado sobre isso aqui, O mundo da fé, nós falamos quando Adão, no princípio, lá no Éden, os seus olhos estavam bloqueados, fechados, ele não conseguia enxergar além dos seus olhos naturais. E a serpente chega para Adão e Eva no capítulo 3 de Gênesis, versículo 5, e diz: Deus sabe que no dia que você comer desse fruto, indução ao erro, ao pecado, no dia que você comer desse fruto, da árvore do conhecimento do bem e do mal, os seus olhos vão se abrir, e vocês vão ser como Deus, conhecendo o bem e o mal.
E de fato, em parte, isso se cumpriu. Os seus olhos se abriram, e eles enxergaram, se esconderam, viram que estavam nus, né? Se esconderam. E Deus bradou: Adão, onde estás? E ele escondeu por causa do pecado. E aí vem o desfecho, o desenrolar, mas não é a tônica da nossa mensagem. Então, os olhos do homem, eles vieram bloqueados. E Deus deu no lugar dos olhos bloqueados, os olhos da alma, a fé. Deus deu a fé, para que, aí é que eu vejo que é o extraordinário do Evangelho. É você com os olhos fechados ou bloqueados, você enxergar algo que você não vê com seus olhos naturais através da fé. É você ver pelos olhos da fé aquilo que os seus olhos naturais não conseguem enxergar, mas você crê de uma forma tão extraordinária que você não tem dúvida em relação àquilo que Deus te mostrou. Então eu preciso entender que nós temos dois mundos, o mundo espiritual e o mundo natural, o mundo da fé e o mundo físico. E a Bíblia diz que os espirituais só discernem pelos olhos espirituais, e não é discernido de ninguém pelo natural. As coisas espirituais, elas se movem espiritualmente, elas se desenrolam espiritualmente. O mundo espiritual só se conhece pelo Espírito. É loucura para os que quiserem entender ou discernir pelos olhos físicos ou naturais. Por isso que em primeiro lugar são as coisas espirituais, depois são as naturais ou físicas. O profeta Isaías disse: os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, assim como os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim, aleluia, são os meus pensamentos. Assim a minha palavra que não voltará vazia, assim como a chuva que desce do céu sobre a terra e rega toda a terra, e cumpre o papel pela qual ela foi enviada, assim é a minha palavra. Ela se cumprirá, ela não voltará vazia. Então, existe a relação desses dois mundos, e nós estamos aqui nesta manhã, e o Espírito diz à igreja: aquele que tem olhos espirituais, entendam. Aquele que tem olhos espirituais, tem ouvidos espirituais, ouçam o que o Espírito quer dizer à igreja. Existem momentos em que nós precisamos pedir a Deus para abrir os nossos olhos. Assim como Eliseu estava diante de um grande exército da Síria, de repente o seu moço Geazi ficou preocupadíssimo, quando viu pelos olhos naturais aquele exército que via em Dotã para vir contra o profeta. Ele se tomou de um sentimento de espanto. Ai, meu Senhor, que faremos? E o profeta tão somente ora a Deus e pede para o Senhor abrir os seus olhos para que ele pudesse enxergar. E ele orou, os seus olhos se abriram e ele viu no mundo espiritual um grande exército poderosíssimo à disposição de Eliseu, pelo qual Eliseu dissera: porque maior ou mais numerosos são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão se levantando contra nós. Aleluia! Então existe esta relação e ao mesmo tempo essa dicotomia, essa distância entre os dois mundos, que só pode ser entendido, discernido espiritualmente. Amém?
E aqui existe uma palavra profética, o qual nós lemos: até que se acabou a água do odre, e ela pôs o seu filho debaixo de uns arbustos. É uma palavra que tem também uma relação histórica e profética. E eu vou falar sobre isso até o final, e os seus olhos vão se abrir para entender o que Deus quer revelar nesta manhã. Então Abraão pega o seu filho, dá um pouco de pão, dá um odre de água e manda embora junto com sua mãe. Aqui eu entendo uma coisa interessante. Quando Abraão manda embora a Ismael, ele está cortando a linhagem da fé. Ele está expulsando os ismaelitas, aleluia, da promessa da fé e seguirem o seu caminho pelo deserto. Vocês observam que os ismaelitas, apesar de serem filhos de Abraão, estão debaixo de uma promessa, e que no momento eles estão desconectados da fé. A fé deles é pela influência da sua mãe Agar, que simboliza aqui o Egito, que simboliza, né, essa religião muçulmana. É a fé deles, e que, por sinal, digna de ser imitada nos seus atos, não a religião, mas a fé. Outro dia eu cheguei no Egito, o avião primeiro foi para o Egito, depois a gente pegou um ônibus para Israel, cruzamos o deserto, em que o povo de Israel passou 40 anos ali rodando o deserto. Quando nós chegamos no Egito, algo me chamou a atenção, me deixou boquiaberto. É que quando deu 6 horas, no nosso horário, 6 horas, eles, literalmente todos, o aeroporto parou com aquele cenário. Todos eles pararam as suas atividades. Se alguns estavam levando mala, eles largavam a mala do lado. Podia estar fazendo o que quiser, o que fosse, né, tivesse ali no momento, na circunstância. Eles pegavam a almofadinha deles e eles inclinavam de joelho, botavam a almofadinha e ficavam. E ali, em reverência, aquele momento de compromisso, onde a nação inteira para adorar ao seu Deus, digno de imitação. Hoje nós ocidentais, povo cristão, irmãos, nós temos vergonha muitas vezes para adorar a Deus. Quem é que faz isso no meio de um restaurante ou em qualquer lugar público? Que às vezes nós temos vergonha de levar uma Bíblia na bolsa ou no braço. Eles dão um show de fé, de devoção, de fidelidade. Vocês sabem que esses homens bombas aí, há uma fila para que eles sejam eleitos homens bombas. Isso para eles a morte para eles é uma questão é claro que eles estão no erro, mas eles creem numa mentira como se fosse uma verdade absoluta. E nós temos a verdade absoluta e muitas vezes a tratamos como uma mentira, porque muitas vezes não acreditamos. Olha o paradoxo. Então por isso que eu digo que às vezes é digno de imitá-los na conduta, na postura, no exemplo, no testemunhos. Infelizmente a fé foi desarraigada, foi cortada desde o princípio lá, quando Abraão mandou eles ir embora.
e Ismael foi pela influência não da fé, não de Abraão, mas pela influência da sua mãe Agar, e se estabeleceu até os dias de hoje. Observe que quando alguns dos ismaelitas hoje se convertem, você vê aí, eles quando se convertem ao cristianismo, eles não têm dificuldade alguma em entregar a sua própria vida. E eles pegam ali, botam, né, uma venda nos olhos para serem executados, e eles ali de joelho abrem os braços louvando ao Senhor, honrando ao Deus verdadeiro, e com alegria eles são executados, são mortos, né? Porque agora essa palavra se cumpriu também na vida deles, e vai se cumprir na sua totalidade, de forma cabal, no final dos tempos, quando esse texto há de se cumprir: até que se acabou a água do odre, e ela pôs o seu filho debaixo de um dos arbustos. E aí o que acontece? Eles vão embora pelo deserto. De repente o versículo se cumpre: a água acabou. E agora Agar, vendo o seu filho sofrer, e agora água sem, deserto sem água é morte, sim ou não? Deserto sem água é morte. E agora a água se acabou, a água do odre se acabou. Isso fala de um tempo, isso fala de uma etapa que vai se estabelecer sobre a geração de Ismael. A água vai se acabar. Versículo 21, capítulo 21, Gênesis, versículo 15: até que se acabou a água do odre. E o que foi que aconteceu? Quando a água se acabou, o versículo diz: e ela colocou o seu filho debaixo de um arbusto. Profeticamente, esse arbusto é Cristo, é o madeiro, que no deserto os seus galhos trazem refrigério, traz conforto. O madeiro fala da cruz de Cristo, e a nossa vitória está aos pés da cruz. E quando ela pega o seu filho e bota aos pés do arbusto, profeticamente ela está colocando aos pés do madeiro, aos pés da cruz. Essa é uma palavra profética, porque a água se acabou, e ela, para não ver o seu filho morrer, ela clama, porque havia uma promessa sobre o seu filho. Quando Abraão dispensou e liberou para o deserto, Abraão falou: não se preocupe, o Senhor me garantiu de que Ismael seria uma nação poderosa, e que Deus cuidaria dele. Então, se acabar o pão, ou se acabar a água, Deus será a sua provisão, Deus será o seu pão, Deus será a fonte de águas que saciará a sua sede. Então esse é um tempo, irmãos, esse é um tempo do odre. A água vai se acabar, e aí ela vai pegar o seu filho e colocar embaixo de um arbusto, ou seja, aos pés da cruz, e vai clamar para não ver o seu filho morrer. Isso quer dizer que vai chegar o tempo em que os ismaelitas estarão em perigo, estarão vulneráveis ao ponto de serem extirpados, de serem destruídos do mapa do mundo. E Agar vai chorar, vai clamar pela promessa e vai colocar aos pés da cruz. Isso vai se cumprir no tempo da grande tribulação, quando os ismaelitas, na sua fé, imagine aí, um ismaelita, pensa comigo aqui, um muçulmano negando Maomé,
Isso é impossível. Aceitando uma outra religião que será unificada num sistema único de governo. Isso, eu estou falando do fim dos tempos, eu estou falando da grande tribulação, do tempo em que a igreja, nessa época, já estará na glória, aleluia, com o Senhor Jesus. E eu estarei lá, e quantos estarão comigo? Aleluia, levante as suas mãos e glorifique o nome do Senhor, aleluia. Então, nesse tempo, os ismaelitas serão acolchados, vão ter que se submeter também a um sistema único de governo. Vocês sabem que eles são implacáveis, eles doam a sua vida, eles se arriscam pela causa que eles servem, eles não têm dificuldade de fazer qualquer coisa, e aí vai ser um processo. Ninguém vai sobreviver sem se submeter a esse sistema de governo. Terá que receber a marca da besta e serão selados como propriedade do anticristo. O fato é que aí eles vão estar no momento mais difíceis da vida deles. Sabe o que vai acontecer? Nesse momento, Agar vai clamar pela promessa, porque eles são descendência de Abraão. E esse tempo, o tempo do odre vai se acabar, porque, aleluia, o odre fala de um recipiente velho. A Bíblia diz que não se pode colocar vinho novo em odre velho, amém? Porque vai se partir. Então o tempo do odre vai se acabar, porque a água, né, se acabou. E aí, para não ver o filho morrer, coloca debaixo de um arbusto e clama ao Senhor. E o anjo brada a Agar dizendo: eu ouvir a voz do menino. Aqui a Bíblia fala que pela segunda vez agora, o Senhor, ao ouvir a voz de Agar, o clamor de Agar, agora ouve a oração do menino, porque aos pés da cruz nós estamos mais perto de Cristo, estamos mais sintonizados, estamos mais, aleluia, linkados, conectados online. Aos pés da cruz, Cristo ouve a nossa voz. Então o garoto faz uma oração, e o anjo brada a Agar: Deus ouviu a oração do mancebo. Aleluia. E de repente, ela abriu os olhos e viu uma fonte diante dos seus olhos. A minha pergunta é: essa fonte Deus colocou na hora diante dos seus olhos? Sim ou não? Não. A fonte já existia. Deus é a própria fonte. Jesus diz: aquele que tem sede, vem a mim e beba, e rios de águas vivas fluirão no seu interior. A questão foi que Deus abriu os olhos de Agar e ela viu a fonte. Mas profeticamente aqui, o que aqui significa, pastor? É que o tempo do odre vai dar lugar ao tempo da fonte, o tempo da água abundante. A água fala de energia, a água fala do Espírito Santo, a água fala da palavra, a água fala da presença de Deus. E é esse tempo, que é um tempo profético, que quando acabar o tempo do odre, se estabelecerá o tempo da fonte. Essa é uma palavra rema, é uma palavra que também se aplica à nossa vida. O tempo do odre vai acabar na tua vida, e o tempo da fonte, aleluia, vai se manifestar de uma forma extraordinária. Aleluia. Então o que eu aprendo aqui para encerrar? Mas quem está gostando, diga amém. Aleluia. Quando Deus tem um projeto, quando Deus tem um propósito, irmãos, às vezes Deus até complica, depois descomplica, complica de novo, descomplica, depois explica por que complicou, somente para revelar que Ele está no controle, Ele está na direção, no comando da situação, do plano, do sonho, do projeto na tua vida. Deus autorizou a separação de uma família, mandou um dos seus filhos embora, mas não deixou desamparado. Sabe por quê?
Deus é um Deus de propósitos. E quando Deus autoriza, Deus se responsabiliza. Às vezes nós estamos com o pensamento muito na perspectiva natural e às vezes a gente não consegue entender por causa da religiosidade. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: os propósitos de Deus estão acima dos sonhos do homem. Deus é um Deus de propósitos, e a Bíblia diz que nenhum dos seus propósitos podem ser frustrados. Aleluia. Então, queridos, no tempo do odre, os ismaelitas ainda estão mantendo o seu orgulho nacional, mas a água acabará, e quando acabar eles vão clamar para não morrerem, eles vão clamar, aleluia, em seus corações, e a promessa que Deus fez a Abraão se cumprirá, porque eles são filhos de Abraão. Irmãos, eles são filhos naturais de Abraão. Nós somos filhos enxertados de Abraão. E por causa da palavra de Deus, por causa de Jesus, a bênção de Abraão chegou até nós. As promessas de Abraão chegou até nós. O que Deus prometeu a Abraão, que em Isaac seria chamada a sua descendência, hoje nós somos descendentes de Isaac pela fé. Amém? O que eu preciso entender é que quando Deus faz uma promessa, irmãos, às vezes nós entramos entre o início da promessa até o cumprimento, numa fase tão contraditória que às vezes a gente não consegue enxergar Deus no negócio. Parece que cada vez está mais longe daquilo que Deus prometeu, não é assim? Você tem uma promessa de repente, e até quando as coisas estão chegando no final, o diabo vai fazer de tudo para você se distrair, né? Você sair do caminho, começar a murmurar, reclamar, blasfemar contra Deus, para você perder a sua promessa. Deus fez uma promessa a José. 13 anos se passaram, e José cada vez mais distante da promessa. Ele contou um sonho para os seus irmãos, ali estava a promessa, né? A promessa através de uma visão, de um sonho, e de repente ele é jogado dentro de um buraco, para ser morto, porque os seus irmãos queriam matar José. Só que dentro do buraco, Deus começa a abrir os nossos olhos, para nos revelar, irmãos, logo desde o início. Dentro do buraco, José só podia olhar para um lugar. Para onde? Para os céus, para as estrelas, para ele não perder na sua mente, onde Deus originou a promessa. Olhe para as estrelas, olhe para o céu. Você só vai ter vitória olhando para o céu. E depois Deus providenciou os mercadores midianitas que compraram a José, levaram lá para o Egito, foi vendido lá numa praça, numa feira, caiu na casa de Potifar, e aí de repente como escravo, Deus começou a abençoar a vida do garoto. Tudo quanto ele botava a mão, o Senhor prosperava.
começou a se destacar. De repente, quando ele estava na bênção, já como administrador da casa de Potifar, aí vem uma investida do cão, leva ele para a cadeia, para a cela, passa mais 3 anos. Irmãos, se passam 13 anos, e quando Deus dá um sonho ao padeiro e ao copeiro, e José traz a revelação do sonho, José fala uma coisa para os dois. Aliás, falou para o padeiro, falou para o copeiro, porque o padeiro ia ter a cabeça cortada no sonho. E aí falou assim: olha, quando você estiver lá, lembra de mim. Eu fui instrumento para se cumprir, uma visão, um sonho que Deus te deu, transformou em realidade. Então lembra de mim, fala para Faraó, para me tirar daqui. Aí sabe o que acontece? O copeiro, ele é promovido, está lá no palácio, teve todas as oportunidades para poder lembrar de José, mas Deus deu uma amnésia no copeiro. Sabe por quê? Quando Deus tem um plano, Deus se responsabiliza pelo desenrolar do plano. Se o copeiro se lembrasse de José, naturalmente iria a Faraó. E você acha que Faraó não ia mandar tirar esse jovem lá da cela para poder servir? Claro que sim. O máximo que José seria um ajudador do copeiro, seria um cortador de tomate, um cortador de cebola. Estava lá no palácio, mas como um cortador de cebola, na cozinha. Sim ou não? Mas Deus, quando tem os seus planos, irmãos, Deus se responsabiliza. Deus faz questão de cada etapa, cada plano, aleluia, ela vinha se materializar, ela vinha se cumprir até chegar ao final do projeto dele. Se Deus não desse uma amnésia, talvez o destino de José seria para o palácio, sim, mas não como um governador, mas como ajudante do copeiro. Por causa disso, às vezes Deus bloqueia alguns caminhos que nós não entendemos. E muitas vezes você abre a boca para murmurar, para reclamar, e o diabo quer entrar aí, irmão, para tentar extirpar a tua bênção. Mas grava isso que eu lhe falei. Quando Deus é o autor de um projeto, até mesmo para separar você, de uma situação de conforto, tirar você para um lugar que você não entende nada, saiba que o Senhor, que começou a boa obra, Ele não é apenas o início, o alfa, Ele não é apenas o princípio, o alfa, e não tão somente o fim, o ômega, Ele também é o percurso, Ele é o caminho. Ele começou a boa obra, mas no caminho Ele vai contigo, passando pelas situações de embaraço, pelo zigue-zague da vida, e chega lá até o ômega, até o cumprimento, até a finalização, porque Ele garante quando Ele fala. Aleluia. E da mesma forma será também na vida de Ismael. Hoje Ismael está vivendo o seu orgulho nacional, mas vai chegar um momento em que a água do odre vai se acabar. O tempo do odre vai passar, sabe por quê? Deus tem promessas sobre Ismael. Foi arrancado do caminho da fé, Deus honrou no deserto, fez flecheiros, arqueiros, homens habilidosos no deserto. Quem pode deter esses homens, irmãos? É uma história que, olha, infelizmente canalizada para o mal, mas homens numa habilidade que, se Jesus, irmão, quando Jesus converte os filhos de Abraão,
Um judeu, quando se converte, o céu se rasga, revelações tremendas, profundas. Deus usa numa unção extraordinária. Agora, um ismaelita, que tem mais habilidade ainda, misericórdia, tem mais garra, tem mais força, são mais preparados. Observe que o perfil dos israelitas é a defensiva. Israel não ataca ninguém, eles somente se defendem, amém? Mas os ismaelitas não, eles são flecheiros, eles atacam, eles provocam, desde o princípio lá, quando Ismael estava provocando Israel, na figura de Isaac. Mas vai acabar o tempo do odre, e aí de repente Deus vai abrir os olhos de Agar, e ela vai ver um novo tempo. Para não ver o seu filho morrer, Deus vai se revelar como uma fonte de águas vivas no deserto, e vai começar uma nova trajetória, um novo tempo. E aí no final, o cordeiro vai andar com o leão, e vão ter amizade, e mal algum vai acontecer. O cordeiro e o leão também é a figura dos dois, que não tem jeito para se unir hoje, mas no tempo de Cristo, quando se estabelecer o reino do Senhor, do Messias, o milênio do Senhor, o leão e o cordeiro vão andar de braços dados. Aleluia. Amém? Eu encerro, mas quem está gostando, diga amém. Então eu quero profetizar sobre a tua vida, que o tempo do odre está acabando. Haverá um tempo em que a promessa de Deus também se cumprirá na sua vida. Aquele que te prometeu é fiel. Abraão esperou 25 anos e até creu contra a esperança, mas o que prometeu chegou ao final, chegou no tempo, aleluia, em que o Senhor honrou Abraão e cumpriu aquilo que Abraão tanto esperou. E essa profecia e essa promessa, irmãos, ela foi tão poderosa, ela é tão poderosa, que até os dias de hoje, ela está se cumprindo, ela está alcançando vidas. Abraão se tornou pai de nações, e muitas nações estrangeiras estão se curvando aos pés de Jesus por causa da promessa de Abraão. Você, aleluia, herdou as promessas de Abraão por causa da palavra que Deus deu a Abraão, por causa dessa profecia, amém? E por isso, eu quero profetizar sobre a tua vida para encerrar. Eu não sei o que é que você está vivendo, eu não sei quais foram as promessas que Deus te fez um dia, mas eu quero só lhe dizer uma coisa: quando você identificar o autor da promessa ou da profecia, aqui está um dos passos mais importantes. Eu, como homem público, homem de mídia, de televisão, eu sou muito abordado na rua, nos lugares públicos, e pessoas chegam para mim para entregar profecias, e sempre de bênção, né? Tem muita gente que só entrega profecia, né, para querer massagear o ego, mas são profetadas também. Como no meio delas tem profecias e profetadas, e na hora eu não sei que uma profecia ela é para o campo futuro, né? Eu simplesmente coloco do lado, não me empolgo com as profecias. Se eu fosse viver ou me mover pelas profecias, irmãos, eu ficava doido. Talvez eu até desviava. Eu ia ficar de mal com Deus, chateado com Deus, porque Deus não cumpriu. Na verdade, não foi profecia, foi profetada. Porque Deus, quando nos dá uma profecia, Deus dá as bases da profecia, fundamentadas pela sua palavra,
Porque se não tiver base na palavra, meu irmão, é profetada. Se vier de encontro à palavra, descarta. Deus não vai entrar em contradição, porque Deus não é Deus de confusão. Então o que eu faço? Quando é uma palavra profética, um enigma, uma coisa que está no porvir, que eu não sei, eu coloco aqui do lado. Deus, se vem de ti, eu já tomei posse. Agora me dá sinais. Me dá sinais que veio de ti. E Deus dá o sinal. E quando você tem convicção de que foi Deus que falou, irmão, Deus vai confirmar. Deus vai usar outros meios para te revelar que foi Ele que te deu. Agora você segura. O segredo está em você segurar. Quando você segurar e discernir quem foi que te falou, meu irmão, passa céus e terra, chova canivete do inferno, mas a palavra de Deus se cumprirá na sua vida. Quantos recebem esta palavra? Levante as suas mãos e comece a glorificar ao nome daquele, aleluia, que é digno de honra, de glória e de majestade. Quando Deus falar alguma coisa, a Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas o que Deus falar, Ele vai cumprir. Deus falou acerca de Ismael. Deus trouxe uma palavra profética, uma profecia, porque são filhos de Abraão. Prometeu a Abraão, pelo qual Abraão descansou o seu coração. E vai ver lá nos céus os seus filhos ismaelitas, que vão estar andando juntos com os israelitas, de braços dados. Vamos ficar de pé. Pelos olhos naturais, quando você vê o Estado Islâmico hoje, o Al-Qaeda, né? Hoje se manifestando, matando, exterminando gente, qual é a vontade que dá? Deus extirpa, extingue, acaba com essa raça, não é verdade? Mas a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra a sangue. Assim como você foi enxertado, ele é direto do sangue da promessa. Sabe qual é o nosso papel como igreja, irmãos? Orar por eles. Para Deus desbloquear os seus olhos, para que Agar possa ver a fonte que estava diante dos seus olhos, mas os seus olhos estavam bloqueados. A nossa oração, ela vai se cumprir um dia. Ismael vai estar aos pés do arbusto, aos pés da cruz, e vai clamar para não morrer. E o Senhor vai ouvir a oração do mancebo, e Jesus se revelará como uma fonte para os ismaelitas. E será o tempo da fonte, porque o tempo, aleluia, do odre haverá passado. Que Deus possa abrir os nossos olhos espirituais, e que nós venhamos a aplicar esta palavra que é profética, também sobre a nossa vida, sobre o tempo de Deus, que certamente vai se cumprir na nossa caminhada de fé. Mas Deus também fez promessa a Ismael por causa de Abraão. E no final o Senhor ajuntará todos. Eles convivem ali. A gente vê Israel é incapaz de provocar Ismael. Olha que coisa tremenda, irmão. Desde criança Ismael vem provocando Israel. Aí a mãe Sara, que é da promessa, quando vê isso, claro, qual é a mãe que quer ver seu filho sendo injustiçado, sendo maltratado, né? Entra na defesa. E aí tem a mãe de Ismael, que é a influência de Ismael. A mãe de Israel é a influência com Abraão sobre o povo de Israel. Agar, ou Sara,
era estéril. Passou a ser chamada mãe de nações, porque fez uma aliança com Deus. Aí você vê que é estritamente espiritual. Eles estão juntos, Ismael sempre provocando, mas Israel sempre na defesa, mas convive juntos. Quando o problema espiritual for resolvido, quando seus olhos forem abertos e eles provarem da fonte no deserto, que é Jesus, a vida deles mudará para sempre. Eu estou falando isso porque muitas vezes nós vivemos como irmãos, ou de sangue, ou de fé, e às vezes não suportamos uns aos outros, por tanta bobagem. Alguém feriu, maltratou, foi desleal ou qualquer outra coisa, você levanta uma barreira de separação no relacionamento, da mesma fé. Olha que coisa tremenda, eles vivem ali juntos e separados só por causa da fé, porque servem a deuses diferentes, e nós servimos ao mesmo Deus, e colocamos uma barreira. Sabe o que é isso? Ignorância. Nós somos um reino de reis ignorantes. A ignorância obscurece a visão e acaba ofuscando o nosso entendimento. Que Deus possa abrir os nossos olhos e que nós possamos ver a fonte de águas, porque o tempo do odre na sua vida vai passar e o tempo da fonte vai chegar abundantemente sobre a sua vida e sobre o seu ministério. Feche os seus olhos. Todas as terças, estudo bíblico com pastor Rogério Dantas. Escola de Águias, preparando para voar nas asas do Espírito. Igreja Batista Lírio dos Vales, Pituba. Ministério Costa Azul. Foi a minha decisão, Jesus amado. Pois é teu meu coração. Produzido pela Igreja Batista Lírio dos Vales, Ministério Costa Azul, rompendo em fé.